Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. E também estamos no YouTube, é porque tá muito cedo, estamos eu e Thelmo aqui, ainda não tomamos café da manhã, né, Thelmo? Por isso, quando o cérebro dá uma bugada. Mas também estamos no YouTube, tem muito conteúdo exclusivo em vídeo no YouTube e todos os episódios do Talk to Biz, onde tem convidado, vocês sabem que tem o arquivo do episódio em áudio, mas tem também o formato em vídeo. Então, hoje você que está nos ouvindo já sabe que tem convidado, porque eu já citei ele aqui. Hoje vamos falar de políticas de monetização nas redes sociais e como isso pode estar influenciando práticas nocivas, a questão da desinformação, fake news e como esses modelos de negócios vêm sendo questionados. Para isso, eu trouxe o nosso amigo especialista, mestre em marketing digital, uma das maiores autoridades no assunto aqui no Brasil, o professor José Thelmo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Bruno. Salve arrobas. Olá para todo mundo. Com ou sem café, estamos aqui presente. É isso aí, o Thelmo. Thelmo, esse praticamente é um episódio 2, né? Que a gente, há uns meses atrás, conversou sobre o futuro das redes sociais e a gente discutia justamente isso. Será que as redes sociais, enquanto produto, estavam no fim do ciclo de vida? Porque já havia muitos questionamentos, toda aquela vibe inicial super positiva, né, em relação às redes sociais já não existia mais. Na boa parte das vezes elas se transformaram em ambientes tóxicos, ou mesmo quando o pessoal não está ali brigando, como é o caso mais do Twitter barra X, né? Mas, por exemplo, no Instagram, que tende a ser uma rede mais voltada para postar ali o que há de belo, o que há de legal, o entretenimento, mas isso também gera impactos, porque aí as pessoas ficam deprimidas, ficam ansiosas. Aí agora, praticamente 15 dias, mais de 30 estados norte-americanos moveram uma ação pública contra a Meta acusando a empresa de usar de práticas que seriam práticas desleais para viciar as crianças, os menores de idade, nas suas plataformas, mas há também todo um questionamento em relação ao TikTok. Lá na Europa, a própria Meta já levou uma multa de mais de 1 bilhão de eu agora não vou lembrar de verdade se foi em euros, se esse valor está em euros ou em dólar, mas levou uma multa bilionária por conta também lá do Digital Act, né, que foi a nova regulamentação que saiu sobre as plataformas, toda a discussão em relação ao Twitter, principalmente desde que estourou a guerra lá entre Israel e Gaza. Quer dizer, uma chuva de desinformação, então muita gente questionando se o próprio modelo de remuneração do Twitter não incentiva que as pessoas apelem, não incentiva que elas façam qualquer coisa para ter mais visibilidade para ir ganhar dinheiro. E da mesma forma, né, Thelmo, TikTok, a icônica rede dos vídeos curtos que também, no meu entender, falei isso aqui numa live que eu fiz essa semana, é o que tem de mais dentro dessas redes mainstream, né? Porque vamos colocar assim, a gente tem uma primeira constelação ali das redes sociais, que são essas mainstream. E aí você tem as segundas, o segundo e terceiro nível, vamos dizer assim, das redes sociais, que aí são coisas mais nichadas, mais específicas, e aí a gente não vai nem entrar nesse mérito, porque aí se for falar, por exemplo, de determinadas redes que são usadas principalmente pelo
pessoal da extrema direita, Parler, Truth Social, aí a galera fica lá falando todo tipo de asneira, porque também ninguém se importa, porque são redes pequenininhas. Então a gente nem vai entrar nesse mérito, vamos falar só das grandes, né, Telmo? Eu queria começar esse papo te contando uma experiência que eu tive no TikTok. Eu não gosto do Hum, TikTok, né? Não gosto. Eu tento gostar, eu tento aceitar aquele formato eu ali, vejo muito. Eu vejo é, muito o TikTok. mas eu não consigo me encaixar naquilo ali. Vê se eu que estou usando errado, Thelma. Aí uma experiência, vamos dizer assim, uma experiência social que Uhum. eu fiz. O TikTok tem uma categoria de vídeos que é curiosa e extremamente específica, né? Que é vídeos que eles botam a hashtag assim, extremamente satisfatório, extremamente compensador. E normalmente alguém espremendo uma espinha, tirando um cravo, são aqueles vídeos de limpeza de pele, Telmo. E eu falei, nossa, mas isso aqui é um filão, então, é um segmento de vídeos dentro do TikTok, quer dizer, as pessoas assistindo as outras, e, ok, né? É limpeza de pele, coisa e tal. Mas a coisa escala de uma forma tão rápida que eu comecei a visualizar mais e mais desses vídeos e fiz. O Fui fazendo algoritmo. propositalmente para ver até onde ia, e rapidamente ele estava me exibindo pessoas com a cara totalmente inchada, ou tirando, porra, machucados terríveis, assim, coisas que assim, não são Você exatamente. entrou, você entrou no caminho, igual parece que o pessoal fala que tem no YouTube, quando você começa clica, clica, clica ou deixa na reprodução automática, daqui a pouco você vai parar no submundo do YouTube. Exatamente, exatamente. E aí, o que eu, né, acho que o ponto da nossa discussão aqui será que algumas redes, eu acho que todas acabam tendo o mesmo tipo de problema, mas me parece que em algumas, Thelma, uma coisa é mais agressiva, justamente porque, aí minha teoria, né, minha hipótese aqui, no caso do TikTok, por ser uma rede focada em vídeos curtos, a galera tem aquele um minuto ali, um minuto e pouquinho, para apelar ao máximo, para te segurar ali. Então, sempre os formatos, a linguagem usada, a mecânica trabalhada ali é sempre muito apelativa. E aí, assim, esses modelos de remuneração, será que eles são de fato a causa desse problema? O que que você tem visto aí a esse respeito, meu amigo? Bom, vamos lá, vamos lá. É assim, desde que o mundo é mundo, ou seja, desde que tinha televisão, as emissoras sempre lidavam com a questão da audiência, então, de quantas pessoas estavam assistindo os programas. A gente está voltando, crianças, lá para um tempo, para uma parada quando não existia o streaming, não existia digital, não existia nada, então a gente só tinha as emissões, as emissoras. E as emissoras acabavam, assim como os jornais em papel, eles anunciavam quantos estavam assistindo, quantos era o seu público. Então, isso era motivo até de incentivo publicitário para justamente. Por que você vai anunciar na Rede Globo? Pô, vou anunciar porque é o maior televisão, é o maior do horário, é o que quebra o Ibope Ô, e Thelma, etc. lembra que Oi. tinha aquela questão, esse programa aqui, essa novela do horário nobre, bateu 40 pontos de Bateu audiência, né? 40 pontos de Era a audiência, coisa métrica, pra né? caralho. Antigamente, quando a mídia era muito restrita, não tínhamos muitas opções, para as crianças que não lembram disso, mas assim, quando tinha um final de uma novela, ou quando tinha algum evento, algum esporte, alguma Copa do Mundo mesmo, era de parar, assim, o mais próximo de analógico que hoje em dia as pessoas podem experimentar, ou é o final do BBB, que é uma coisa que também movimenta, hoje talvez nem tanto, mas que já movimentou muita gente, ou então Copa do Mundo, final de Copa de algum time tal, que junta muita gente, e aí as pessoas param, literalmente param para ver. Quando a gente migra, isso vem essa ideia de a gente precisa do público, precisa de uma massa, de a gente botar todo mundo dentro de um cercadinho, para a gente dizer assim, é meu público. Quando vai para o digital, então começaram as redes a tentar criar formas e métodos de tentar manter aquilo todo mundo lá. Tipo, todo o Facebook, ele penalizava o seu alcance orgânico, que alguém lembra, hoje não existe alcance orgânico hoje em dia, mas quando tinha alcance orgânico, ele penalizava se você tentava tirar a pessoa, tirar o usuário da rede. Você tem um link externo. Então, era muito recomendado que você fizesse coisas para manter no Facebook, por exemplo. Eu lembro disso, Thelma. Então, você tinha que manter. Hoje, nós vivemos num esquema dopaminérgico. Eu estou estudando algumas coisas relacionadas à psicologia,
A dopamina é a forma como você recompensa o cérebro. E geralmente você recompensa o cérebro com alguma coisa, alguma atividade, alguma coisa que te dá prazer, né? Então, no caso do TikTok, já acelerando alguma coisa, eles encontraram a fórmula dopaminérgica para que a pessoa se estimulasse vendo o vídeo cada vez mais curto. O TikTok, na minha opinião, ele é a evolução do que o YouTube não conseguiu. O YouTube também teve o seu espaço dos vídeos, ele foi o precursor, não tínhamos vídeo online, então ele começou a organizar, ter a rede social dos vídeos, o Instagram começou a ter para você ver as imagens, mas o TikTok foi o que conseguiu ajustar muito bem essa questão de manter o público mais tempo e vendo. O que o Bruno fez aqui, que deu de exemplo, foi uma forma também de, através do algoritmo, ele entender qual é a sua necessidade, o que você quer, e juntar isso à construção de um feed que vem a maior parte dos vídeos com aquilo que provavelmente você gosta. Se a gente assistisse a televisão aberta com uma ideia de algoritmo, talvez, provavelmente, se você está vendo, vou dar um exemplo aqui, eu estou vendo um filme de Volta para o Futuro, provavelmente o filme seguinte seria o De Volta para o Futuro 2, e depois o 3, vamos dizer assim, mas com um span de 2 horas, quantos comerciais eu não conseguiria colocar? Então a ideia que eles têm é tentar manter não só um senso de satisfação do seu público, ali restrito, como também você manter mais tempo usando. Por isso que falo que uma das crises que está acontecendo muito forte é dessa dependência dopaminérgica da pessoa rolar para cima que tem com relação ao TikTok, mas não é exclusivo do TikTok, mas ele é um dos expoentes no momento. No caso da monetização, como é que ela entra nisso? Falamos no episódio anterior, já que esse seria uma sequel, né, uma sequência, O falamos da crise do algoritmo modelo, trabalhando aí, Telmo. falamos da crise do modelo publicitário, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está precisando de pessoas permanecerem mais tempo usando a plataforma. E a monetização dos criadores, porque o seguinte, se o comercial não é o suficiente, a propaganda, talvez os influenciadores, os creators, os criadores de conteúdo, talvez sejam o meio pelo qual você permanece. Numa TV aberta, numa emissora de televisão, você tem produtores, produções, tem programas. A rede social não tem isso. O que ela tem? Tem pessoas como eu, você, todo mundo, que cria coisas e você acaba assim, vou ver lá o Bruno fala umas coisas legais, toda hora publica alguma coisa. Então, o Bruno é um criador de conteúdo aqui, e aí ele pode ser remunerado dependendo da plataforma para ficar mais tempo. Só que no momento, o único que é remunerado por visualização é o TikTok. Nesse momento que a gente está gravando isso aqui. É o único que tem uma remuneração de visualizações. O outro que tem a questão que o Bruno trouxe, que é o Twitter, que é agora para chamar de X, mas é difícil. As É próximas gerações não difícil, chamam de né, cara? X. É Mas difícil. vai ser sempre o Twitter, para nós por um bom tempo. O Twitter, ele também está entrando nessa de eu vou remunerar a, o texto, o post, pode ser texto, vídeo, as opções que tem lá no Twitter, mas que ele atinge um certo número de 5.000 visualizações, alguma coisa. Então ele começa a monetizar. E aí o que acontece? As plataformas necessitam da permanência do público. Então eles vão remunerar criadores de conteúdo como o Bruno, para que produza mais conteúdo. E conteúdo, não apenas produzir conteúdo, mas produzir conteúdo que engaja, que mantenha a pessoa na plataforma por mais tempo possível. Para quê? Para que ela depois ela possa ser alvo de propagandas, sejam elas inseridas no próprio produção do conteúdo, seja por meio de via publicitária tradicional, onde aparece um banner, aparece não sei o quê, uma campanha publicitária. Dia desse eu fui impactado por uma publicidade que não parecia publicidade. Comecei a ver distraído no TikTok. E aí, só depois que eu reparei no pub ali embaixo, que aí aparece o botão. O botão acendeu, mas eu tava tão focado no que estava acontecendo que não parecia um comercial. Parecia mais um vídeo do TikTok. Mais um vídeo do TikTok. Então a gente está passando agora por esse momento em que as redes estão monetizando, remunerando para manter a pessoa. E isso, a carga vai em cima de muito criador de conteúdo, porque, cara, tem que criar algo, tem que criar algo, tem que criar algo. E aí não existe uma diretoria, um direcionamento, não existe alguma coisa. É o criador e o criador. Ele e sua equipe que ele criou
Ao para contrário do que conseguir isso. aconteceria numa emissora de TV ou numa emissora de rádio, né, Thelma? Onde você tem É, ali toda uma assim, estrutura para dar conta e sempre teve, né? Tinha não, sempre teve regulamentação para que também as emissoras tivessem um limite ali e não apelassem. Mas mesmo assim, eu estava lembrando aqui outro dia da época da guerra entre Faustão e Gugu aos domingos e como é que a coisa nossa. foi escalando também até a baixaria tomar conta dos programas, né? É, Então era não. apelação pela audiência, né? Eu preciso de Exato, audiência. exato. Não da maneira tão rápida quanto uma rede social, mas ali toda semana, um domingo, eles iam, olha, passando um pouquinho mais do limite, passando um pouquinho mais, até que a coisa estourou. E aí a sociedade meio que gritou assim, pô, peraí, não, É, não dá, né? Não dá. posso até usar um exemplo disso, desse gancho que você deu, que foi o surgimento de um efeito recente chamado NPCs no TikTok. O que que Nossa, também. aconteceu? Fala aí, Thelmo, sobre isso. Dentro da regra do TikTok, algumas pessoas começaram a fazer lives. Lives é uma forma de você ter a monetização pelo chat, né? Tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto no Instagram. Só que no YouTube chama-se Super Chat e você pode comprar adesivos, stickers no TikTok e no Instagram e também no Twitter, no Twitch. Na Twitch também você pode comprar adesivos lá e isso tem um custo. Você comprar o adesivo lá para quem você está vendo a live e isso parte remunera o criador. Aí eles vieram com uma lógica de games que são os NPCs. Os NPCs são os personagens que a gente não joga. Do RPG tradicional é o non-player character. É o personagem que não é o jogador. Então ele fica lá. E geralmente nos jogos o personagem ficava aqui assim, tipo, ele tá ali, aí tá só se mexendo. Aí quando você interagia com ele, ele falava uma frase pré-definida, às vezes repetitiva. Então o que as pessoas começaram a fazer? Elas começaram a encarnar seus personagens, alguns não fantasiar, outros com produção, e aí eles ficavam lá mexendo. Então, quando alguém no chat mandava uma flor, mandava um café, o ícone, né? Mandava os íconezinhos, né? E aí a pessoa reagia, café, café. Então isso aí começava a ter uma razão. Isso começou a explodir. Começou a explodir. Muita gente começou a fazer, muita gente começou a ganhar dinheiro com essa brincadeira de ser mandado, né? De faz o que eu estou falando, Simon Says, né? Tipo um Simon Says da antigamente. Tipo, faz o que eu estou fazendo. Só que isso chegou a um ponto que virou uma febre, e aí foi exposto a ideia pelo Felca, que é um criador de conteúdo muito presente no TikTok. Ele mostrou, vamos dizer assim, nos olhos dele, quão ridículo era aquilo ali, aquele exagero. O tanto foi que ficou público, muito público, porque era um grande criador, isso viralizou o vídeo dele avaliando isso. Ele fez a live e disse quanto ganhou. Ele pegou, eu acho que ele ganhou em 2 horas R$ 30.000. Aí ele Nossa, foi, aí pegou virou uma esses corrida 30 do ouro, mil, né? Virou uma corrida do ouro. já já estava na situação que ele entrou, só que ele pegou esse dinheiro e doou para várias instituições de caridade ao vivo, tá? Saiu fazendo Pix para as instituições de caridade, mas ele estava questionando sobre, assim, tipo, a cara pintada e não sei o que. Cara, onde que isso está levando? Para onde isso leva? Tanto que aí o TikTok começou a restringir, ele reviu as regras de conteúdo da comunidade e ele disse que você não pode fazer um conteúdo que estimule as pessoas a gastar ou comprar ou fazer coisas. Você não pode fazer um vídeo que diga que as pessoas têm que fazer isso ou aquilo. Então isso começou a. Aí, ele não é que ele proíbe o NPC, continua existindo, mas aí o algoritmo já não mais impulsiona esses vídeos para a grande massa de público. Ou seja, deu uma fechadinha de torneirinha ali Sim, para isso baixar a bola. nesse caso o TikTok realmente agiu. Agora, Thelmo, o problema são essas diferentes políticas de monetização, ou no final das contas, no frigir dos ovos ali, todas essas plataformas sociais vão ter uma política de monetização muito parecida, porque na verdade passa pela questão da crise à atenção publicitária, que a gente citou aqui, você citou mais cedo, e na verdade a diferença entre uma e outra é só
ter políticas ali, setores, como eles chamam, né, de trust and safety, que vão autorregular aquele conteúdo e dizer, ó, isso aqui passou dos limites, não pode mais. Né? Porque a gente está citando aqui, basicamente, TikTok e Twitter. E as Uhum. outras parecem, né? Tem uma camada superficial assim que aparenta ser um pouco mais civilizada. Mas a gente tem É, problemas também com o YouTube, tá- com o Instagram e com é, o Facebook. Principalmente o Facebook já teve muito, né? Então qual é a já. diferença aí de pegada? Cara, eu acredito que assim, diferente da contraparte que eu faço aqui com as emissoras como Rede Globo, que é a nossa maior referência que a gente tem aqui no país, e fora do país, NBC, CBS, não sei, as grandes emissoras que produzem o conteúdo e eles estão dentro de um meio regulamentado que é a transmissão. Eu não sei exatamente como é que é nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui no Brasil é uma concessão. Então a Rede Globo não é dona da transmissão, do espectro de transmissão do sinal. Então, natural que até a Rede Globo, parênteses, esteja movendo muito investimento para a Globoplay, para justamente ela ter o ambiente do digital. Mas, como tudo, a gente dentro de um país, ele tem uma regulamentação para dar limites quando fere a justiça, quando fere os direitos individuais das pessoas. Então, é necessário isso. O que os canais e tal estão fazendo, TikTok, YouTube, Google, né, etc., estão fazendo, é que eles estão deixando produzir e a gente está descobrindo. A gente está descobrindo os limites, a gente está descobrindo tudo aquilo que não possa não ser arbitrado pelo direito atual que existe, já previsto. Por exemplo, não precisa ter uma lei para dizer que eu ofendi o Bruno num chat. Existe regra lá no direito civil, no direito tal, que já fala sobre a ofensa, independente do meio da situação. Mas mesmo assim surge uma coisa ou outra para dar limites. Surgem E as brechas às plataformas vezes também, né, Thelma? surgem brechas ou até coisas não pensadas. Até. Então, vão acontecendo situações, e se isso não incorrer em alguma questão legal, em uma questão jurídica, as plataformas vão fazendo, vão acontecendo, até ver alguém que diga assim: opa, exagerou aqui. Isso não pode ser feito, isso não deve ser feito. Na época do Facebook, a gente tem a maior recordação, foram as influências nas eleições do Trump e do Brexit, que teve muita influência publicitária relacionadas a isso. Tanto que o nosso TSE tem agido muito, o Tribunal Superior Eleitoral tem agido muito nesse quesito tipo de propaganda, porque você não pode chegar e anunciar de tudo. Não pode fazer no sentido de influenciar a decisão das outras pessoas. Então, a mesma coisa acaba acontecendo com relação à compra de produtos. Um dos motivos por que não temos mais comercial de manhã e, consequentemente, porque morreu a TV Globinho e TV Colosso e os desenhos de manhã cedo, é porque tem uma legislação que proíbe o comercial infantil num sentido de manipulação. Então, se a gente volta e vê os Tem comerciais, regras, né? usem o YouTube, dá uma olhada nos comerciais dos anos 80, como é que era, aquela coisa assim para a criança comprar, 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 comprar. Então, você via os personagens fazendo coisas, o avião voando, então, tipo, você comprava, o avião não voava, tá? E o personagem não era tão articulado quanto parecia no comercial, mas eram estratégias para fazer as crianças querer comprar. Ô, Existia até o Thelmo, desenho animado, né, lembra do, dos objetos, das crianças, para as lembra do Não crianças. Esqueça Minha Calói? Não esqueça a minha... Pô, não É, compre o batom, compre terror, batom. terror dos pais, né? Não Esqueça Minha Terror do... Calói. Não esqueça a minha calói, todo final de ano, vai lá e ensinavam. Vai lá, pega o cupom e bota lá no. Aí tinha uma revista, eu tinha uma revista que você podia recortar vários bilhetinhos, que era para botar na carteira, no sapato do papai, do não sei o que, um monte de coisa assim. Então, eram comerciais engraçadinhos, mas que ensinavam a manipular para dizer assim: ó, compre, faça os seus pais comprarem a bicicleta. Então, isso não pode. Esse tipo de publicidade assim, manipulativa, que coloca numa certa situação estranha a relação do produtor de conteúdo, da emissão, com o receptor, o público, não pode. Então, esse é um dos motivos porque não tem comercial, mas não tem mais desenho animado de manhã. Não é porque a Ana Maria Braga tomou conta de tudo e em conta. Não, é porque
publicitariamente deixou de ser interessante por causa de uma regulamentação. Então a regulamentação é ruim. Não. A gente tem que entender que os conteúdos são produzidos de acordo com os limites legais e jurídicos e também do senso comum. Sim. O NPC que eu falei agora, estava tendo uma explosão de NPCs, todo mundo querendo fazer NPC, só que aí veio uma questão que a gente viram que isso ultrapassou um certo limite do bom senso, e aí houve a restrição, pronto, já não tem mais aquela lá. Então, o que a gente tem que ver é que se tem conteúdo para espremer espinha, tem um outro tipo de trend que você deve adorar, Bruno, que é o ASMR, são vídeos em que a pessoa, tipo, ela tá, não tem som, não tem diálogo nem nada, mas ela tá abrindo uma embalagem, aí tá fazendo barulho de Essa eu não tirando vi ainda. plástico Essa eu e não não vi, sei o vou quê. procurar. Procure Vou o procurar. ASM de mamãe R de rato. ASMR. Então são sons naturais, então coisas que são Ô, feitas que dão arrepio, assim, ô tipo, Telmo, ô Telmo, quero saber o seguinte, mas vai começar de uma forma positiva, vai terminar alguém abrindo a barriga de outra pessoa ao vivo, não, ou vai continuar dentro do mundo civilizado? Porque não, talvez se o seu algoritmo, quando você saiu vendo um monte de coisa, talvez o teu algoritmo acabe vendo isso. Então, minha recomendação para você fugir disso, no TikTok, é você clicar na tela até aparecer o menu e dizer não interessado. Só que isso é muito lento. Então, o que eu recomendo? Vai para a tela dos conteúdos que você já curte, já segue, para deixar um tempo o algoritmo esquecer que você viu aquilo o For You, né, para você na aba. vou tentar, Telmo, vou dar mais uma chance ao TikTok, mas não tá indo. Telmo, para a gente já caminhar para o encerramento, o que você vê de perspectivas, se é que existe alguma, de mudanças nesses modelos de remuneração? A gente sabe que algumas redes sociais estão apostando aí em modelo de assinatura, né? Embora a gente saiba que acho que isso não pegou para ninguém, não conheço nenhuma rede onde, nossa, essa aqui se mantém pelo modelo de assinatura. Mas existem tentativas, o próprio YouTube, na verdade, faz um pouco isso, né? Quando ele vai assim, não quer assistir anúncio, não quer mais ser incomodado, então você assina aqui que você não vai ver mais anúncio. Mas existem iniciativas semelhantes no próprio Twitter, a Meta está sempre flertando com essa possibilidade. E aí, esse seria um caminho para mudar esse modelo de monetização, ou na prática não vai fazer diferença, porque, por exemplo, o algoritmo do YouTube vai continuar tentando empurrar porcaria goela abaixo. Por mais que você clique ali, ó, não quero ver isso, não me interessa, tenta bloquear o canal. Eu aqui tento bloquear determinadas coisas por conta do Arthur, né, que ele assiste muito YouTube na TV. Então, será que esses modelos podem ser alterados ou, no final das contas, vai passar mesmo por maior regulamentação, tanto externa quanto interna também, a autorregulamentação ali que as plataformas façam, vamos dizer assim, aprimorando esses modelos, né? E como você disse, descobrindo que está sendo usado para determinada coisa, então eu vou lá e, opa, corto isso aqui, e a galera que vá produzir lixo nessas subplataformas que tem por aí, né? Mas nessas plataformas mainstream, a gente vai ter um ambiente mais limpo, mais civilizado. O que você acha, Telmo, do futuro desses modelos de monetização? Porque no final das contas a gente está falando de modelo de negócios, né? E esse modelo de negócios publicitário, da maneira como as plataformas sociais são constituídas, meio que privilegia a apelação a todo custo. Qual é o futuro disso, Thelmito? Foi como você, aproveitando o finalzinho, o gancho do que você falou, é como se fosse já aquela. A gente está enxergando aquele final da guerra do Faustão e do Gugu, onde a apelação está indo tão baixa que você precisa da audiência, precisa puxar a audiência. Então, a gente está vendo isso, onde a luta pela manutenção das pessoas ali, da atenção das pessoas, do interesse das pessoas está chegando a um ponto em que está começando a infringir lei ou ter problemas. A ideia da autorregulamentação, só para trazer aqui, por que alguns órgãos, alguns organismos, algumas seções do mercado têm autorregulamentação para justamente impedir que os seus próprios players, os participantes, eles venham a ferir a lei ou geraram uma comoção tão grande
e demande do mercado ou do público o processo legislativo a entrar e determinar uma lei ou leis para que você faça uma regulação. A E aqui nós temos regulação, bom exemplo disso, que é o próprio Conar, né, Telmo? Na área publicitária, sim, como você bem citou. o CONAR já é um clássico. O CONAR existe justamente, não no sentido negativo, mas para impedir que o governo federal, que leis sejam estabelecidas para poder judicializar a publicidade. Claro que existem leis, a publicidade ela pode entrar em certas regras do Código de Defesa do Consumidor e tal, que já existem, óbvio, mas a autorregulamentação também é uma forma de, cara, quem faz parte disso aqui não pode fazer isso. Se isso gerar uma certa comoção e tal, eles são obrigados, como fazem parte de um órgão, de tira isso do ar, tira esse acesso. Não, isso aí não é bom, não. Ou para justamente impedir que daqui a pouco venha alguma lei externa e regule como tem que acontecer. Pode muito acontecer essas regras da comunidade, regras, por exemplo, essa questão do NPC não virou uma lei, não veio alguma coisa de é proibido fazer NPC. Não, eles perceberam o súbito crescimento, positivamente, muito mais audiência, estão falando TikTok, legal. Só que eles perceberam o lado negativo. Então, eles olharam nas regras deles e perceberam que você não pode produzir conteúdo que automatize ou que faça com que as pessoas gastem, invistam, não sei o quê. Pelo menos não de chamar tanta atenção. Então, eles foram lá e limitaram, tanto que não é proibido você fazer um NPC. Você pode fazer, chegar lá, o Bruno pode fazer uma live de NPC, a pessoa clica e marketing e fala alguma coisa. Mas o que acontece? O algoritmo já não vai mais remunerar, já não vai dar aquele impulsionamento para muito mais pessoas. Então, o futuro disso, muitas coisas, como você falou, é uma gestão de atenção. É a gestão da atenção. Será que a gente vai ter um modelo em que as plataformas vão começar a cobrar o cachê? Tipo, o Bruno fez, usando a plataforma, usou um comercial do livro do Kotler. Ele ganhou lá da livraria, da editora, tal, ganhou lá uns trocados, só que a plataforma percebe e diz assim: opa, você vai ter que me dar 10%. Talvez aconteça isso? Quem sabe? Talvez aconteça. Será que de repente a plataforma começa a se posicionar como intermediário? Tipo, olha, você vai ser um curador de uma assessoria, um atendimento de agência com o criador. Pô, Bruno, a gente vê que você vem produzindo conteúdo, a gente tem aqui uma ação publicitária, não sei o quê, da editora tal. Topa participar. E aí a plataforma intermedia. Já existem empresas que fazem isso, que gerenciam produtores de conteúdo, influenciadores, já existem grandes empresas que já fazem isso. Mas eu fico pensando se talvez as próprias plataformas não começam a dirigir ou conduzir as suas pratas da casa, não só apenas valorizando um ou outro, mas em larga escala, para que tenha uma produção constante, sempre, que seja mais próxima do público. Pode ser que aconteça isso. E E, aí ô, depende. Telmo, de certa maneira o YouTube acho que fazia isso, ou faz isso, né? Porque eu lembro que ele montava aqueles Mas, estúdios, aquelas meio que centrais de criação ali, é, e aí levava os produtores de conteúdo que estavam mais em evidência, que já em estavam mais evidência, sim, consolidados, sim. né? E dava uma É espécie de alguma consultoria, coisa. um suporte. Não? É alguma coisa, tem a consultoria, mas eu ainda acho que é numa posição muito, tipo assim, vai fazendo aí. É porque também pode configurar uma relação de trabalho, tá entendendo? Então começa a entrar numa parte jurídica em que a pessoa pode dizer assim, não, eu virei empregado do YouTube. O YouTube me manda e-mail, me fala. Então, existe essa situação É limite como se para fosse que o também. camarada, Thelma, é como se fosse, olha, eu fui contratado como seria o Faustão naquela época. Eu fui contratado pela É, Globo, eu vou apresentar um programa aqui todo domingo e eu quero criar esse mesmo tipo de vínculo é. com o Se YouTube, eu né? Se o YouTube está me mandando e-mail falando o que, que eu tenho que criar e está fazendo intermediação e não sei o que, eu virei funcionário do YouTube. Então eu quero uma rescisão, quero não sei o que, quero meus direitos. Então, assim, não que não possa ter direitos, mas talvez muito da plataforma não se posicionar muito, entre aspas, proativamente para isso, para essa gestão, seja por causa dessas limitações dentro das regras de vínculos entre produtor de conteúdo e canal emissor. Talvez seja alguma coisa assim. Então, assim, o que pode acontecer de futuro?
pode acontecer de tudo, né? Pode acontecer de tudo, desde que tudo sempre acabe envolvendo essa questão de como é que eu vou gerir a atenção das pessoas, como é que eu vou manter o espectro da qualidade, como é que eu vou ser favorável ao algoritmo me achar, como é que eu vou dar oportunidade para novos que estão começando, que já não são estrela, não chega a ser estrela da casa, mas estão começando. Isso lembra, de certa forma, até faz um paralelo com o futebol, essa peneira social das pessoas que estão começando e querem chegar a ser os grandes jogadores de futebol, de Copa, de estrelas e tal. O criador de conteúdo é isso, ele está lá no seu ganha-pão, no seu pouquinho, alguns de forma altruística, outros porque gosta, né? E outros porque estão no desespero que precisa ganhar, e todo mundo tem que pagar o seu pão, né? Muito bem. Meu amigo José Telmo, quero te agradecer por mais essa participação aqui no canal. Obrigado por compartilhar seu conhecimento aí com a gente, meu amigo. Fico feliz de participar, ajudar vocês aí. Gosto muito das oportunidades aqui do canal. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, Bruno. É isso, meu amigo. Agradeço a você e agradeço a vocês também que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, estão acompanhando aqui o nosso conteúdo. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você está acostumado a ouvir suas músicas pelo Spotify, Deezer, Amazon Music, no aplicativo de podcast do iOS, em tantas outras plataformas, estamos em todas elas. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Claro que você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br. E sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Eu estou aguardando, Telmo, o convite do YouTube para eles me darem aquela consultoria também. A gente vai chegar lá, Telmo. É isso. E sempre fica aquele meu pedido, se você gosta do material que é produzido por aqui, valoriza esse conteúdo, ele agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua tomada de decisão profissional, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Meu agradecimento e meu abraço mais uma vez ao meu amigo José Telmo e nos vemos na próxima. Até lá.